falar agora um pouco sobre a Venezuela. Mesmo depois de uma negociação entre os governadores dos estados de Roraima e da Bolívia, a fronteira entre Brasil e Venezuela em Pacaraima amanheceu fechada. A expectativa era que a passagem, bloqueada por ordem do ditador Nicolás Maduro, fosse liberada ontem, o que ainda não aconteceu. No início da manhã, cerca de 50 pessoas vindas da Venezuela chegaram à região da fronteira. Aliás, a expectativa é pelo retorno de Juan Guaidó ao país e o temor de que ele possa ser preso pelo regime do ditador Nicolás Maduro, o que poderia ser aí o estopim para uma verdadeira guerra civil. Eu vou começar agora com Carlos Andreasa, lá no Rio. Tem uma dinâmica curiosa, não é conflituosa, é uma dinâmica curiosa acontecendo no governo, relativamente à Venezuela. O vice-presidente Hamilton Mourão, à luz, inclusive, do que acontece não muito bem, mas da tentativa de diálogo entre Coreia do Norte e Estados Unidos, propõe que o Brasil tente um canal de diálogo. Brasil, presidente Bolsonaro, um encontro numa Hanoi da vida entre Bolsonaro e Maduro para tratar da questão da Venezuela. E evidentemente, a posição do brasileiro tem que ser no sentido de eleições livres, fim do regime ditatorial, etc. e tal. Mourão tem falado sobre isso. De outra parte, o chanceler, ao menos o chanceler formal, né, aquele que ocupa o Ministério das Relações Exteriores, diz que isso não é uma possibilidade, que não está na mesa. Até admite que a OEA faça a interlocução com Maduro, crie um canal, reconhece que é importante algum canal de diálogo, mas não o brasileiro, porque ele sustenta que o Brasil considera o regime Maduro ilegítimo, reconhece Juan Guaidó como presidente, ainda que autoproclamado, e se assim não faz sentido que um chefe de Estado converse com alguém que não é reconhecido como tal, no caso, o ditador Maduro. Esse conflito está na ordem do dia. Mas algo me parece muito claro. Algum canal de diálogo que ofereça uma alternativa de saída e de sobrevivência, portanto, ainda que em exílio, tem que ser oferecido ao Maduro. Vamos ouvir Vera Magalhães. Diga lá, Vera, na ponta da linha. Pois é, mas realmente é complexa essa engenharia. Como vai justificar, inclusive para esse público interno, idoso e aí bolsonarista, um encontro do Bolsonaro com o Maduro, que é a personificação do demônio para os apoiadores do presidente e que não é mais presidente para o governo brasileiro, reconheceu o Juan Guaidó como presidente encarregado interino, e como é que ele vai justificar? E com base em que Bolsonaro se encontraria com um ditador que, mais ainda não disse que está disposto a ouvir um plano para fazer uma transição pacífica, para deixar a Venezuela, para deixar o poder mediante bases negociadas. Se fosse isso, ainda haveria um discurso, olha, ele já aceitou sair, Bolsonaro vai ser o intermediador da saída, do acordo para a saída, mas nem isso se tem. Por enquanto, Maduro insiste em que o seu governo é que é o legítimo, ameaça inclusive Guaidó com a possibilidade de prisão quando retornar à Venezuela, ainda se ampara em milícias, ainda se ampara nos militares que lhe restaram, se ampara numa coalizão que ele tenta construir com a Rússia e com a China, e para a qual tem obtido sinais positivos desses dois países. Então, como que o Bolsonaro aceitaria se encontrar com ele num lugar neutro, como sugeriu o Mourão, nessa situação, sem ele próprio se enfraquecer e soar incoerente ao seu próprio público interno? Então, acredito que isso seria dar um passo além do que o Brasil vem fazendo até aqui. Seria um passo incoerente em relação ao discurso brasileiro até aqui, a maneira como a diplomacia brasileira está caminhando nessa questão, que tem sido mais cautelosa, e representa até um ponto fora da curva em relação ao que o próprio Mourão tem dito. Mourão tem defendido aí uma atuação diplomática do Brasil, mas que não passe certos limites. Eu acho que o Bolsonaro se encontrar com o Maduro, ainda mais no momento em que ele tem de estar aqui concentrando esforço na votação da reforma da Previdência, me parece uma coisa meio disparatada. Também acho que é de difícil execução. E aí, Joel, suas considerações?
Pois é, não há uma solução clara de curto prazo para a situação na Venezuela. Há uma estratégia potencialmente eficaz de médio prazo, digamos assim. A gente vai ter um momento crucial agora, nesse fim de semana, talvez aí nos dias de carnaval, que é a volta do Guaidó para a Venezuela. Ele prometeu que vai voltar, vai entrar ali de volta ao país. O que acontece com ele ali, né? Como está o apoio popular dele? Ao que tudo indica, embora ele tenha sido politicamente muito hábil em se declarar o presidente interino e em conquistar o apoio de diversos países, entre esses países, Estados Unidos e, claro, nós, o Brasil, o Guaidó não conseguiu trazer para si um apoio maciço da população venezuelana, pessoas dispostas a bancá-lo nas ruas mesmo, a travar o funcionamento do regime de Maduro e para levar o Guaidó de fato ao poder. Guaidó é um presidente que não controla, presidente reconhecido como tal por países como o Brasil, mas que não controla o Estado venezuelano. Agora, se ele não tiver o apoio popular, todo esse apoio dos outros países não vai querer dizer muita coisa, porque ele volta para a Venezuela e se o apoio dele for muito baixo ali, daí o Maduro nem precisará se preocupar em prendê-lo. Deixa ele falando, ele não consegue mobilizar uma revolução e cada dia que passa com Guaidó dentro da Venezuela sem mobilizar uma oposição efetiva ao Maduro, é uma deslegitimação das pretensões do Guaidó. Isso então é o que ele vai tentar evitar ao máximo, vai provocar o Maduro ao máximo para provocar um ato como uma prisão dele, algo que fortaleça um pouco um possível apoio dele ali dentro do país e mobilizando a população. Não parece claro que isso vai acontecer. O Brasil está com uma política externa, como a gente tem comentado aqui, por um lado moderada e muito responsável, afastou as vozes que queriam e sonhavam com uma guerra que seria inevitavelmente capitaneada pelos Estados Unidos, colocando, portanto, o poder bélico norte-americano assim, no poder de uma região importante aqui da América do Sul, transformaria a Venezuela num quintal dos Estados Unidos, sem falar em todo o potencial de efeitos inesperados e de caos na região. Lembrando que os Estados Unidos invadem muitos países. Raramente a invasão tem um resultado desejável, que é democracia e normalidade. A gente vê muita guerra civil, vê muita milícia armada, vê crime organizado crescendo, isso não é o que a gente deseja e o Brasil sente isso na pele. Os Estados Unidos não, a Venezuela está longe deles. O Brasil sentiria na pele os efeitos disso. Então o Brasil tem, por um lado, uma postura muito moderada e racional, por outro, no discurso, seja do chanceler, seja do Bolsonaro, a gente queimou muitas pontes possíveis de diálogo com Maduro também. Então o Bolsonaro agora falando da esquerda, junto com o Guaidó no comunicado dos dois, na fala dos dois, falando a esquerda que produz os pobres, tudo. Isso até ideologizou a questão de uma maneira desnecessária, até com o Guaidó ali do lado, que o Guaidó é um político de centro-esquerda, digamos assim, social-democrata, membro da Internacional Socialista. Então ali me pareceu que, no ponto de vista do discurso, o governo brasileiro aí exagerou um pouco a mão e não está claro um papel de intermediário de uma negociação. Eu só fiquei na dúvida de uma frase que você falou, queimou pontes com o Maduro, eu não entendi. Exato, porque, primeiro... O governo brasileiro, o Bolsonaro... Pontos possíveis de diálogo, de negociação. Mas você precisa diálogo com o Maduro. Você precisa tentar, óbvio, criar um caminho de saída para um país desse. Mas o Brasil sequer reconhece ele como presidente da Venezuela nesse momento. Mas vai ter que, exato, mas vai ter que negociar. Assim como todo o grupo de Lima e metade do mundo. Mas, inclusive, o Trump está querendo... Alguém vai ter que negociar com o Maduro. Ele goste-se ou não dele. Ele controla o Estado venezuelano. Você vai usar da força bélica para tirá-lo dali? Não. Acho que a única coisa, Joel, o que você pode fazer ser dialogada com o Maduro seria a data, o horário que ele ia sair do país. Mas essa é a negociação possível. Essa é a negociação, é o caminho de saída do Maduro. O objetivo está claro. A normalidade no país depende da saída do Maduro. E na região depende da saída do Maduro. Ou essa saída se dá por meio da violência, essa ponte está fechada, esse caminho está fechado. Ou se dá por uma negociação envolvendo outros países, parece improvável agora, ou se dá por um movimento interno, que é o que a gente está apostando. E daí depende de nós mantermos as sanções ao país, endurecer as sanções e esperar que o regime sangre por conta própria. Mas daí a resolução fica um pouco mais para frente. Talvez seja o melhor que tem para fazer. Muito bem, enfim. Acho que com aquele canalha não há mais diálogo nenhum. Lembrando só que Juan Guaidó está no Paraguai, é o terceiro país que ele visita, também passou pela Colômbia, além do Brasil, e depois deve retornar ao seu país, esperamos. Um minúsculo ponto, Silvio. Até com o ditador da Coreia do Norte, o Trump dialoga. Com os piores facínoras políticos do mundo, se não vai ser a guerra, algum tipo de negociação tem que ser estabelecida. Deixa eu chamar a Vera Magalhães, que quer participar aqui do nosso debate. Diga lá, Vera. Eu queria falar justamente nessa linha. Quem propôs diálogo, aí, algum encontro para negociar essa saída foi o próprio vice-presidente da República.
Se ele fala em nome do Bolsonaro, a gente nunca sabe, né? Que o Mourão é meio um Lone Star Ranger aí no governo, ele fala por ele mesmo. Mas ele, de alguma maneira, tinha sido chamado a essa mesa de negociação, ele estava conduzindo pelo Brasil, até bypassou um pouco o chanceler nessa tratativa, e ele foi questionado sobre o Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro teria, na conversa lá com os jornalistas, cogitado a hipótese de se encontrar com o Maduro. É isso, né? Não tem nenhum comunicado oficial, porta-voz, para que a gente entenda o que está na mesa, qual possibilidade que existe aí. Mas a frase do Mourão foi: alguém tem de conversar, né? O Trump não foi conversar com o Kim Jong-un, justamente como o Joel acabou de falar. Então, pode ser que eles estejam aventando essa possibilidade. Eu acho que ela vai soar estranha do público interno em razão dessa aversão que existe à ditadura do Maduro. Mas talvez o governo brasileiro esteja chegando à conclusão de que o impasse não vai se resolver por geração espontânea. Teria que entrar o Bolsonaro de alguma maneira. Vamos ver como é que isso vai evoluir.